Estou lendo Introdução ao Novo Testamento, página 1538. O uso neotestamentário do Antigo Testamento, por David J. Ellis. Uma corte de apelação normativa. O fato de que o Novo Testamento se refere constantemente ao Antigo Testamento, tanto direta quanto indiretamente, fica evidente, até mesmo em uma leitura ocasional da Bíblia. Até o sistema tradicional de referências marginais, apesar de suas óbvias limitações, mostra com que frequência os autores do Novo Testamento fizeram o Antigo Testamento sua corte de apelação normativa. É axiomático o fato de que o Novo Testamento dependa grandemente do Antigo Testamento para sua compreensão apropriada e que os livros do Antigo Testamento apontam para os do Novo Testamento para o seu cumprimento definitivo. Não só no âmbito prescrito da profecia, mas também em toda a sua missão e mensagem. H.H. Holley disse que o Novo Testamento organiza o Antigo Testamento na unidade da Bíblia cristã, mas faz isso para iluminar o Antigo com sua luz própria, pois o Novo Testamento deve ser definitivamente normativo para a compreensão cristã do Antigo. The Rediscovery of the Old, 1945, página 11. Das mais de 1000 referências ou citações diretas do Antigo e no Novo Testamento, a grande maioria parece ter sido tomada da Septuaginta. B.F.C. Atkinson. The Textual Background of the Use of the Oath by the New Journal of Translations of the Victoria Institute, 79, 1947, página 39 e 60. Estabelece o número em 6 de cada 7, e outros não ficam longe disso na sua avaliação da questão. Além dessas referências diretas, no entanto, há muitas alusões ao Antigo no Novo Testamento que podem não ser nada mais que um artifício retórico usado por algum autor do Novo Testamento para dar vida a certo argumento ou linha de pensamento. Esse método literário era muito comum na época bíblica e ainda pode ser usado com eficácia hoje, não é eficiência, é eficácia hoje. Também não deveríamos nos surpreender que este método fosse usado pelos autores do Novo Testamento, porque tanto eles quanto as personagens das suas páginas estavam saturadas para a linguagem das Escrituras. Lucas, por exemplo, registra as palavras dirigidas a Maria do velho Simeão, Lucas 2,35, em que, quando ele diz que uma espada atravessará sua alma, parece que tinha em mente nada mais do que Salmos 37,15. Não parece que uma referência explícita a esse texto tenha papel crucial da história. Aliás, o contexto originário do Salmo é de retribuição pelo mal e não tem nada que ver com as circunstâncias descritas nos textos do nascimento de Jesus. Os autores do Novo Testamento evidentemente dependiam em grande parte da sua memória. Esse fato precisa ser levado em conta quando analisamos o seu uso do Antigo Testamento, mas a maior parte das suas referências, mesmo alusões, em geral facilmente reconhecível, embora com graus diversos de exatidão e inexatidão. É um dos principais méritos do estudo dessa questão feito por R.V.G. Tasker, The Oath in the Novo Testamento, 1954, que ele nos ajudou a reconhecer essas referências algumas vezes, quase invisíveis, e aqui e ali nada mais são do que uma simples expressão. Sua identidade, no entanto, torna-se mais clara sob o exame de seus textos e contextos. Atkinson, página 40, ressalta que esse fator não leva a muitas classificações das citações do Antigo Testamento, exceto no âmbito dos Salmos, que em geral parecem ter sido citados com maior exatidão do que a maioria das outras partes do Antigo Testamento. Talvez não seja
muito difícil encontrar a razão para esse fato. Aqui precisamos mencionar que há claramente muitas citações que, apesar de sua variação entre o livro do Novo Testamento e outro, parecem ter sido obtidas de uma coletânea breve de citações em virtude de seu uso frequente em certos contextos. Essa questão vai ser examinada mais tarde. Ao fazer referência ao Antigo Testamento, os autores do Novo Testamento claramente o consideravam sua autoridade. O consenso completo da atitude tomada pelos autores do Novo Testamento mostra que eles consideravam o Antigo Testamento a palavra de Deus, sem questionamentos ou reservas. Hebreus 4, 12 e 13. Assim, Paulo, por exemplo, declara, como diz a Escritura, Romanos 10, 11, Isaías 28, 16, e usa sua referência como autoridade para estabelecer uma premissa incontestável fundamentada em mais apelos ao Antigo Testamento, Romanos 10, 13 e Joel 2, 32. Esse uso do Antigo Testamento ao fazer a combinação de diversos trechos é muito comum em Paulo, pois, como disse, eles. As Escrituras são apresentadas como autoridade final e como um todo divinamente planejado, cujo significado está associado inseparavelmente à comunidade da aliança de cristãos do Novo Testamento. Paul Use of the Old, 1957, página 25. Confira também F.F. Bruce, Promise in Fulfillment Impulse. Preservation of Jesus in Promise and Fulfillment Ensaios, presente. Joyce H. Hook, 1963, página 3650. Essa consideração elevada pelas Escrituras é reforçada no Novo Testamento por declarações categóricas acerca da natureza da inspiração que se acreditava que elas possuíam. Assim, 2 Pedro 1,20, sem dúvida trata dessa questão. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Fica difícil concordar com a atitude reservada e tímida de C.F.D. Mowley expressa em relação a essa declaração. The Beast of the Novo Testamento, 1981, página 81, pois a justa posição de ideias parece suficientemente clara. O nosso autor parece estar dizendo que exatamente porque os profetas e autores do Antigo Testamento transmitiram a sua mensagem sob a influência direta do Espírito Santo, segue que as suas palavras só podem ser corretamente interpretadas pela ajuda esclarecedora do mesmo Espírito. Dificilmente pode estar na mente do autor o pensamento aqui de que a interpretação pessoal de alguém poderia ser colocada contra a autoridade coletiva da Igreja. Mais do que isso, no entanto, o fato da inspiração do Antigo Testamento fica muito claro pelo modo de referência que os autores do Novo Testamento empregam com frequência. Parece evidente aqui que eles estavam seguindo o exemplo deixado pelo próprio Senhor na sua perspectiva das Escrituras do Antigo Testamento. Jesus, Marcos 12:36, Mateus 22:43, fala de Davi, Salmo 110:1, como alguém que falava pelo Espírito Santo na pregação cristã mais antiga. Pedro designa as declarações de Davi como escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Atos 1:16-20, Salmo 69:25 e 109:8. Paulo prega na mesma linha e adverte sua congregação, Atos 28:25, de que a sua recusa em ouvir a voz das Escrituras é de fato algo predito pelo profeta Isaías no Espírito Santo. Isaías 6:9. Referências como essas, portanto, servem para sublinhar a autoridade com que o Novo Testamento extrai a sua mensagem do Antigo Testamento. Princípios de interpretação. Esses aspectos, no entanto, levantam a importante questão relacionada à forma precisa em que os autores do Novo Testamento compreendiam o Antigo Testamento e como, por consequência, citavam as referências do Antigo Testamento para o tópico em questão. O seu uso do Antigo Testamento é uniforme, ou cada um tinha liberdade de seguir suas preferências?
Herdaram eles algum princípio de interpretação bíblica aceito formalmente ou trouxeram à luz alguma compreensão nova inspirada do Antigo Testamento? Moule mostrou que, para se compreender o uso que os primeiros cristãos fizeram do Antigo Testamento, devem ser levados em conta 3 fatores decisivos. Primeiro, o judaísmo pré-cristão tinha alguns estereótipos de método de exegese. Segundo, o próprio Jesus herdou alguns deles, é evidente, embora ele os virasse do avesso com perfeita originalidade. 3. Acrescenta a atitude padrão de Jesus em relação ao Antigo Testamento. A igreja primitiva associou a sua convicção de que o Espírito de Cristo que havia inspirado e guiado os profetas de antigamente estava atualmente agora de forma renovada no povo de Cristo, despertando o seu entendimento para uma compreensão vitalmente nova das Escrituras. Os exegetas judeus criam que o próprio texto das suas Escrituras era inspirado, ou esse texto tinha de ser corretamente compreendido pelos meios das escolas rabínicas de interpretação, ou então, como afirmavam outros, o leitor individual, confiando somente na ajuda de Deus, poderia deduzir uma compreensão perfeita do significado das Escrituras. O texto de 2 Pedro 1,20 pode bem ter sido dirigido à sua situação dessas. A pressuposição básica, contudo, era que a revelação de Deus no Antigo Testamento era definitiva e completa. Os Targums, no entanto, eram, por natureza, traduções interpretativas do texto hebraico, desenvolvidas a partir de certas tradições orais. A sua influência provavelmente deve ser observada aqui e ali, na interpretação que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, e encontramos um exemplo notável disso em Marcos 4,11, Mateus 13,13, Isaías 6,9, 10, em que possivelmente poderíamos ler: estejam sempre vendo e jamais percebam, no lugar da formulação de Marcos, ainda que vejam, não percebam, ou da formulação de Mateus, porque vendo eles não veem. Influências semelhantes podem estar no pano de fundo Lucas 4, 18, 19, Isaías 61, 1 e Efésios 4, 8, Salmo 68, 1, acerca da importância dos Targums, F.F. Bruce, The Books and the Parchments, 1963, página 133. Contudo, os aspectos definitivo, o completo da revelação não excluem a possibilidade do cumprimento. Se destacarmos uma coisa que marcou o uso que o Senhor Jesus fez do Antigo Testamento, foi a percepção profunda de consumação. Foi assim em Nazaré, quando Jesus declarou na sinagoga: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, Lucas 4, 17 e 21. E os primeiros cristãos foram rápidos em seguir. Esse apelo dramático do Antigo Testamento, J. Fitzmyer, The Use of Explicit Old Testament Quotations in Quran Literature in the New Testament, in the New Testament Study 7, 1961, página 297, demonstrou como estes primeiros cristãos criam estar vivendo nos últimos dias e que, de acordo com isso, estavam inclinados a compreender o Antigo Testamento de maneira escatológica. Pedro, por exemplo, no dia de Pentecostes, defende que o que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias, diz Deus. E, evidentemente, altera a formulação da Septuaginta, e a não ser que esteja combinado aqui em breve frase de Isaías 2,2, mas seja como for, está claro que ele citou essa profecia acerca do derramamento do Espírito, a fim de estabelecer os eventos do Pentecoste como um ponto decisivo no propósito de Deus, como alvorada da época do Messias. Isso também significa que Pedro enxergou os eventos do Pentecoste como revelação, que por isso poderiam ser corretamente compreendidos somente com o apelo às Escrituras do Antigo Testamento. Mas essas tendências apocalípticas de forma nenhuma eram restritas aos primeiros cristãos. O uso que a seita de Qumran fez do Antigo Testamento segue linhas semelhantes, mas com diferenças significativas que ainda assim mantêm a singularidade do uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento. Era característica dos comentaristas de Qumran fazer um comentário contínuo, Hebreus, Pesher, lado a lado com o texto que eles citavam. Algo próximo disso pode ser destacado aqui e ali no Novo Testamento.
E aí cita as referências: Mateus 26:31, Marcos 14:27, Lucas 4:21, João 3:18 e Atos 2:16, etc. Em termos gerais, os homens em Qumran viam em um dado trecho bíblico uma série de ideias que eram adequadas às suas próprias preferências e interpretação e para as quais, por consequência, buscavam aplicação e justificação contemporâneas. O comentário de Abacuque é um exemplo clássico disso. Em contraste, os comentaristas do Novo Testamento geralmente apelam para um trecho como um todo, buscando entender e destacar a sua mensagem fundamental. Assim, em Atos 15:15, Tiago, ao se referir a Amós 9:11, enxerga na ressurreição a exaltação do Senhor, o cumprimento daquele oráculo do profeta concernente à restauração da casa de Davi. S.L. Edgar deu certa atenção à questão das considerações contextuais por parte do Novo Testamento, respectful context in quotations from the Old New Testament Studies, 1962, páginas 55 a 62. Ele conclui, após fazer concessões para alguns fatores na tradução, que em muitas dessas citações parece haver pouco sentido, ou então, na melhor das hipóteses, a citação foi feita com o interesse de destacar alguns princípios bíblicos básicos. Entre uma série de exemplos disso, Edgar chama a nossa atenção, por exemplo, para o uso que Paulo faz de Isaías 28:16 e Romanos 10:11. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Nesse ponto, podemos deixar de lado a questão da versão que Paulo traz do texto de Isaías, exceto pelo acréscimo da palavra todo, do grego paz, mas indica a universalidade da salvação. Ou, em mais um exemplo, o uso que Paulo faz de Isaías 52:5 em Romanos 2:24. Alega Edgar foi citado livremente para mostrar os efeitos sobre os pagãos da impotência do povo de Deus. Isso pode ser verdade acerca do contexto original do texto de Isaías, mas, como Lindars e outros têm mostrado, há uma mudança de aplicação em harmonia perfeita com a mudança de circunstâncias. Lindars diz, New Testament Apologetics, 1961, página 22. É a falha dos judeus na prática da lei que agora causa escândalo e não a falta da ação de Deus. A diferença entre o método exegético de Qumran e o do Novo Testamento pode ser observada ainda mais claramente na atitude que cada um deles adota para com o antigo Israel em relação à nova situação. Para os homens de Qumran, a antiga ordem, depois de um período temporário de sacrifícios substitutivos e aspectos afins, seria restaurada à forma purificada e a sua vida comunitária era de fato edificada em torno da expectativa do estabelecimento de um sistema ritualista assim que chegasse essa nova era. Mas com o Novo Testamento é diferente. A igreja é o novo Israel, Gálatas 6:16. Os seus membros constituem geração eleita, sacerdócio real, 1 Pedro 2:9. Assim como a Páscoa e o Êxodo tinham anunciado o nascimento de uma raça eleita do Antigo Testamento, assim o Êxodo de Cristo, Lucas 9:31, e a sua morte pascal, 1 Coríntios 5:7, trouxeram à vida essa nova nação no propósito de Deus. Já não se pode imaginar, afirma o Novo Testamento, que a antiga ordem possa ser ressuscitada, purificada e restabelecida. A nova ordem está associada, de fato, com a antiga no propósito de Deus, no sentido de que a promessa dada a Abraão, Romanos 4, se cumpre em todos os judeus e gentios, que agora estão unidos com Cristo pela fé, e disso os profetas do Antigo Testamento dão testemunho. Não é de surpreender, portanto, que a diferença entre a exegese de Qumran e a que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento finalmente se cristalizasse em alguns trechos messiânicos. F.F. Bruce mostra Biblical Exegesis in the Qumran Texts, 1960, páginas 75 a 76. Que tanto os homens de Qumran quanto os primeiros cristãos olhavam adiante para a vinda de um grande profeta, um sacerdote proeminente, um rei majestoso. A diferença de interpretação entre os dois, no entanto, é claramente que em Qumran as três figuras são mantidas distintas,
até o final dos tempos, enquanto no Novo Testamento as três são vistas claramente como cumpridas perfeitamente no Senhor Jesus, Hebreus 1 e 8:9. Aqui então está a chave para a interpretação distintiva do Antigo Testamento, que encontramos no Novo Testamento. Jesus cumpriu as antigas promessas e, ao cumpri-las, deu-lhes um novo significado mais abrangente e de maior alcance do que se previu antes da sua vinda. Bruce Opsit, página 77. O uso que o nosso Senhor fez do Antigo Testamento é caracterizado por frequentes apelos a alguns trechos proféticos bem conhecidos, que também foram empregados por outros no Novo Testamento. Provavelmente os mais nítidos sejam as suas referências ao Filho do Homem. A J.B. Hicks diz em The Son of Man, 1964, página 185. Recentemente classificou 3 categorias dos ditos de Jesus com respeito a essa personagem. Aquelas que estão associadas à sua atividade terrena, ele dá as referências. Outras que falam do seu sofrimento, dá as referências também. E ainda outras que anunciam a sua glorificação vindoura, também das referências. Não obstante os muitos pontos de vista diferentes acerca dessas citações, parece claro que a figura histórica escatológica de Daniel 7:13 esteve em vista aqui e que outras possíveis fontes literárias não se encaixem tão bem nos diversos contextos do Novo Testamento. Quem é este Filho do Homem? João 12:34. Perguntaram os ouvintes de Jesus em certa ocasião. Para eles, as ideias gêmeas da eternidade do Messias e do sofrimento do Filho do Homem, a que Jesus tinha se referido abertamente, eram mutuamente excludentes. Mas o Senhor ensina que é por meio da morte que o seu ser levantado deve ocorrer. A vinda do Filho do Homem, retratado em Daniel, se torna real na crucificação, como aliás Jesus indicou. O mundo também seria julgado. João 12:31. Por mais que o símbolo de Daniel 7 se refira primariamente a um grupo fiel dentro de Israel, Jesus claramente aplicou o símbolo a si mesmo como o representante desse povo humilhado no momento, mas a ser glorificado mais tarde. Em vista disso, é difícil aceitar a afirmação de Higgins quando diz que Jesus não disse absolutamente nada acerca de si mesmo como Filho do Homem. Ele se referiu a si mesmo como se a um futuro advogado, testemunho, juiz. Ele também falou da sua própria missão, mas no seu ensino acerca dessas questões, a ideia do Filho do Homem não teve papel algum. O uso de testemunhos. Explicação semelhante de trechos proféticos. Pode ser vista no grande dito de Jesus em relação à pedra que os construtores rejeitaram, Marcos 12:10, Mateus 21:42, Lucas 20:17, Salmo 118:22. A reivindicação de Jesus ser o Messias está bem fundamentada no fato de que os experts religiosos, a quem se refere a palavra construtores, em vez de o reconhecerem como quem ele era, rejeitaram o que era a pedra vital para a construção de um novo edifício. Foi a presença desses textos da pedra que primeiramente conduziu Rendell Harris, Testimonies, 1916-1920, seguindo em grande parte por Erhard Essays in Biblical Greek, 1887, a pressupor a existência de livros de testemunhos dos quais, cria ele, os autores do Novo Testamento haviam extraído a sua autoridade para a mensagem de Jesus como Messias. Sabemos que estes livros de testemunhos foram usados por Cipriano de Cartago e outros dos antigos pais da igreja, e Harris acreditava que ao menos um desses esteja na base das citações do Antigo e do Novo Testamento. Está claro, sem dúvida, que há alguns trechos que ocorrem com variações ou conexões significativas com outros textos do Antigo Testamento. Os textos da pedra são um exemplo. Não importa o que se diga acerca da repetição dessas citações, está claro que o seu uso em diferentes partes do Novo Testamento foi por propósitos expositivos diferentes, e que de fato os diversos contextos mostram como ênfases doutrinárias diferentes são destacadas pela sua presença.
Já vimos que o uso que o nosso Senhor faz dos textos da pedra, Salmo 118, 22, é meramente com o propósito de confundir a declaração dos líderes religiosos que rejeitaram a autoridade dele. Pedro, no entanto, usa a mesma referência, Atos 4:11, para mostrar que a ressurreição foi um evento que estava em harmonia com o tom do Salmo. Outro uso importante da mesma referência está em 1 Pedro 2, do 1 ao 10, em que é combinada com Isaías 8:14 e 28:16. Os dois textos da pedra posteriores são empregados como um comentário do primeiro. Cristo assim escreve: Pedro era a pedra rejeitada pelos homens, mas exaltada por Deus. Mas o significado dos eventos na vida dele é que ele era e é escolhido, o precioso 1 Pedro 2,6, e portanto digno de confiança, mas para os incrédulos ele se torna uma pedra de tropeço, 1 Pedro 2,8. E aqui podemos acrescentar a pedra parece ainda mais sólida e proximamente identificada com a pessoa do nosso Senhor, em contraste com o possível uso análogo do texto pelo próprio Jesus. Barnabás Lindas argumenta que, em virtude de suas formas e funções nos seus contextos do Novo Testamento, esses testemunhos refletem um estágio de seleção final atomístico em que são destacados do seu contexto original, e assim ele tenta aumentar o peso da teoria dos testemunhos. Mas essa seleção pode não ser tão arbitrária como parece à primeira vista. Mesmo as citações de fórmulas sugeridas por K. Stendhal, The School as Matthew, 1954, página 162/3, na sua análise do uso do Antigo Testamento feito por Mateus e João, poderiam ser explicadas como uma compilação de textos, às vezes combinadas com outros para formar o seu próprio comentário, como já dissemos antes. Certamente pode-se demonstrar que um texto usado para provar um ponto com frequência foi abreviado por uma série de autores do Novo Testamento, como no caso do uso de Mateus, João e Apocalipse fizeram de Zacarias 12, Mateus 24:30, João 19:37, Apocalipse 1:7. Zacarias 12, 10 ao 14, Lindas examinou esse exemplo detalhadamente, Opsit, página 122/7. Ele enxerga, além do desejo inicial por parte do Novo Testamento de separar o texto sob análise do seu contexto original, certas diferenças de aplicação. Assim, Mateus se limita à apocalíptica subitaneidade da aparição triunfal de Cristo, levando os judeus descrentes ao pranto. Assim, ele separa Zacarias da história da paixão como tal. João, por outro lado, mantém o significado da paixão na sua totalidade e, com a evidência adicional de Salmos 34:20, enxerga no Antigo Testamento uma predição do ferimento do Salvador no seu lado com a lança. Não como Mateus, que usa o mesmo texto para se referir ao pranto diante da aparição como sinal do Filho do Homem. E em Apocalipse temos um texto que se ocupa quase que totalmente com o retorno de Cristo e a aflição compartilhada pela humanidade à vista das feridas dele. Não como Mateus novamente, que adverte um grupo um tanto menor que poderia se sentir responsável pela efetiva crucificação de Jesus. Zacarias, aliás, destaca-se na narrativa da paixão e o seu lugar entre os testemunhos pode bem ser importantíssimo. O que claramente é importante com relação ao seu lugar nos evangelhos, como disse F.F. Bruce, é que os evangelistas viram essa clara correspondência entre os testemunhos proféticos e os eventos dos quais deram testemunho os apóstolos e os seus colegas. The Book of Zechariah and the Passion Narrative, Bulletin of the John Hillan's Library. O Senhor também se referiu à expectativa popular com relação ao Elias. Rede Vivo e aplicou a pessoa e missão de João Batista, Marcos 9:13, Mateus 17:12, Malaquias 4:5. E a relacionou também a seus próprios sofrimentos iminentes nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas. Mas mais do que isso, Jesus pode ter sugerido que o que o profeta tinha tensionado dizer acerca do dia do Senhor que estava por vir seria iniciado com a sua paixão.
Jesus usou alguns textos do Antigo Testamento bem conhecidos, está claro. Não seria de surpreender, portanto, que os autores do Novo Testamento se seguissem o exemplo dele nesse aspecto. Mas isso quer dizer, por consequência, que esses fatos são aplicáveis somente pela suposição da existência desses livros de testemunhos? Rendel Reis concluiu que eles só seriam compreensíveis com base em uma hipótese como essa, visto que muitas dessas citações recorrentes, com frequência em formas diferentes da Septuaginta, eram agrupados em sequências e até mesmo citadas ocasionalmente como provindas de um mesmo autor do Antigo Testamento, Mateus 27, 9 ao 10, citado como Jeremias mais Zacarias 11, 12, Jeremias 32, 6 ao 15, como que para sugerir que em alguma época tivessem pertencido a uma única coleção. A sugestão de Harris recebeu apoio em parte pelas descobertas de Qumran em virtude do fato de que os rolos do Mar Morto trouxeram à luz algumas coleções messiânicas 4Q Testimonia e algumas outras coleções expositivas ou homiléticas Midrashim, além de coleções de textos especificamente selecionados com o comentário Pesher 4Q Florilegium, o que mostraria que essas coleções de fato existiram em algumas comunidades pré-cristãs. Lindas, no entanto, não enxergava nada de especial nesses documentos de Qumran em comparação aos Testimonia de Harris.